Glória a Deus. Cumprimento a todos com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Neste momento eu quero ler um versículo da palavra do Senhor que se encontra no livro de Marcos, capítulo 3, e no verso 13 a seguir. A eleição dos 12. E subiu ao monte e chamou para si os que ele quis, e vieram a ele. E nomeou 12 para que estivessem com ele e os mandasse a pregar, e para que tivesse o poder de curar as enfermidades e expulsar os demônios. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Só até aí. A palavra do Senhor nessa tarde, ela está falando a respeito da eleição dos 12. E por que fala eleição? Porque são 12 discípulos que o Senhor chamou e separou para ele. A palavra do Senhor está falando que ele subiu ao monte, que sempre era o costume do Senhor subir no monte para orar, subir no monte para conversar com o Pai, subir no monte para ter um particular com o Pai, porque a alegria do filho é estar com o Pai, não é assim? Jesus, ele sempre foi, sempre estava sentado à direita do Pai, mas no momento que ele foi ordenado pelo próprio Pai, ser enviado aqui nesta terra para salvar a humanidade, ele ausentou do Pai por algum tempo de distância, mas ali, espiritualmente, ele continuava sempre com o Pai. O Pai estava no céu e ele estava aqui na terra, mas ele estava continuadamente juntinho com o Pai em espírito. Então, Jesus não perdia a oportunidade. Ele estava constantemente no monte, orando, buscando ao Senhor, falando com o Pai, ali em particular com o Pai, ali numa comunhão profunda com o Pai. Então, a palavra do Senhor faz saber que ele subiu ao monte e chamou para si os que ele quis e vieram a ele. Hoje, irmãos, nós ouvimos muitas das vezes pessoas, falar em monte, vai para o monte para orar, vai para o monte, diz que vai orar, chega lá, faz vídeo no monte, faz pregação lá no monte, filma tudo. Irmãos, a palavra do Senhor, ela faz saber que Jesus estava constantemente no monte. Mas ele ia para o monte, era para falar com o Pai. Era para ter um particular com o Pai. E nos dias que nós estamos vivendo, é um tal de pessoas ir para o monte, homem indo para o monte, mulheres indo para o monte, irmãs e irmãos indo para o monte, e chega lá no monte e filma o culto que faz lá no monte, e filma as revelações que entrega lá no monte, faz vídeo de todas maneiras no monte, e ainda diz que foi o Senhor que mandou eles ir para o monte. Muitas pessoas, estou numa campanha no monte, que Deus mandou eu ir fazer uma campanha no monte. Mas chega lá, filma durante os dias todo da campanha e fala que Deus mandou. Irmãos, desculpa, eu ignoro sim desse negócio de monte, falar que Deus revelou campanha no monte e filmar
campanha no monte, filmar tudo o que faz no monte. Sabe por quê? Porque a palavra do Senhor faz saber que Jesus ia para o monte para ter uma intimidade com Deus. E não venha você dizer que está no monte, que você tem intimidade com Deus, tem comunhão com Deus, que você está cheio do Espírito Santo, que você não está não. Porque quando a pessoa está com o celular na mão, ele não está numa ligação com Deus não. No monte de oração, não. Porque no momento que nós estamos no monte de oração, nós temos que ter intimidade com Deus. Nós temos que ter intimidade com o Senhor. Estamos no monte de oração. O monte significa onde você estiver, dobra seu joelho e faz uma intimidade com Deus. Como eu vou falar que eu estou tendo uma intimidade com Deus e Deus revelando e eu ali filmando as revelações e falando que eu estou em ligação com Deus? Irmãos, a palavra do Senhor, ela não ordena ninguém para o monte. Não, mas Jesus ia, nós temos que ser imitador dele. Você sabe por que Jesus ia orar no monte? Você sabe por que o Senhor ia para o monte? Porque Jesus não tinha uma casa para ele morar. A palavra do Senhor revela que o Filho de Deus ele não tinha onde nem reclinar sua cabeça. Então ele estava no meio da multidão, ele estava atendendo o povo. Ele estava alimentando o povo com as suas palavras, com seus ensinamentos, com as boas novas do Pai. Mas no momento que ele terminava a obra ali de alimentar o povo com a palavra, curar, libertar, transformar a vida, ele se afastava, ele ia para o monte para ele ter intimidade com o Pai, para ter uma comunhão íntima com o Pai. Porque se ele ficasse ali no meio do povo, não era, né, assim, não tinha condição dele ficar com intimidade a sós com o Pai, porque a multidão ia ficar em cima ali, porque sabia que ele é o Filho de Deus e estava ali em busca de algo que vinha da mão do Senhor. Mas o Filho, ele sempre gosta de ter um particular com o Pai. Não somos assim? Nós não gostamos, às vezes, de ter um particular com nossa família? Nós não gostamos de ter um particular com nossos filhos, com nosso marido, esposa, mãe, pai? Não é assim? Muitas das vezes nós estamos no meio da sociedade, estamos ali falando do Senhor, entregando o recado do Senhor, alimentando também o povo com a palavra de Deus. Mas nós também temos este mesmo sentimento que Jesus tinha. Jesus queria ter um particular com o Pai. Ele queria estar um momento a sós com o Pai. Assim somos nós também, fazemos a obra do Senhor, mas nós também temos esse sentimento, que tem um momento que nós queremos a sós com a nossa família. Nós queremos ter um particular com a nossa família, que muitas das vezes não é algo que vamos resolver no meio da sociedade. Que é algo que muitas das vezes nós não vamos comentar, trocar ideia no meio da sociedade, da multidão, não é verdade? Nós também não separamos um momento para nós ter um particular com nossos filhos, nossa família, nossos pais. Jesus, ele servia a multidão, mas ele tinha um momento dele ter um particular com o Pai. Irmãos, assim somos nós. Nós fazemos a obra do Senhor. Quem sabe durante o dia visitamos, evangelizamos, viajamos, às vezes passamos o dia todo numa correria, servindo o povo, levando a palavra de salvação, orando para aqueles que estão enfermos, expulsando o demônio daqueles que estão oprimidos. Mas ali, quando terminamos aquele momento que nós estamos fazendo a obra do Senhor, todos nós que servimos a Deus em espírito e verdade, nós queremos um momento
um particular com Deus. Nós queremos um momento separado para nós ficar com Deus. E este momento, este particular que nós queremos separar para com Deus, é só para com Deus. Muitas das vezes nós oramos junto com a igreja, junto com os irmãos, com as irmãs, são bênção, orar em grupo, maravilhoso. O Senhor manda nos unir. A união, ela vem de Deus. Não unir para fazer fofoca, não unir para falar dos outros, não unir para fazer coisa que desagrada a Deus, mas a união para falar de Deus, falar das grandezas de Deus, contar as bênçãos, falar da palavra de Deus, ensinar e aprender, isso é vontade de Deus. Isso também é querer de Deus. Mas por mais que nós temos esses momentos maravilhosos com o Senhor, juntamente com os irmãos, juntamente com o grupo, com a igreja do Senhor, a gente queremos também um momento particular com o Senhor. Eu creio que você é assim. Eu sou assim. E eu posso que o culto, todo mundo uma benção. Mas o meu coração chega a arder de um particular somente eu e Deus. O meu coração chega a arder. Que o particular que temos a sós com Deus, que nem me coma nas, é algo sem explicação. Jesus, ele tinha esse sentimento com ele. Saciava o povo, mas tinha um particular com o Pai. O homem e a mulher que não tem esse sentimento de ter um particular sós com o Senhor, está faltando algo na sua vida, meu amado. Está faltando algo na sua vida, minha amada. A melhor coisa, o melhor momento da nossa vida é quando nós separamos um momento para nós ficar sozinho com o Pai. Sozinho com o Filho, sozinho com o Espírito Santo. Sabe por quê? Porque o momento que você vai falar com Deus, só Ele vai te ouvir. Somente o Pai e o Filho vai ouvir o que você está falando. E quando estamos orando juntamente, alguém pode ouvir a sua oração, pode ouvir a minha, e eu posso ouvir a dos meus irmãos. Mas eu vou ser sincera com meus amados e com minhas amadas irmãs. Eu não me sinto bem ouvir oração de ninguém. E também não sinto bem que alguém venha que ouça. Porque a palavra do Senhor, ela faz saber que o Senhor é Espírito. Ele fala para nós aproximar dele, aproximar em Espírito. Então, que a minha oração venha ser para Deus ouvir. Que a sua oração venha ser para o Senhor ouvir. Então, isso nos indica que as nossas orações, melhor dizendo, não tem necessidade de ser em voz altas. Que as nossas orações não têm necessidade de ser gritada, falada em alta voz, não. Se o nosso Pai é Espírito, importa que nós aproximemos dele em espírito também. Então, quando nós oramos ao Senhor, é o nosso entendimento, o nosso sentimento, ali diretamente com Deus. Ali nós se derretemos na presença de Deus. Quem está do seu lado nem te ouça. Quem está do meu lado não vai nem me ouvir. Porque nós estamos numa intimidade íntima, espírito com o Pai. Porque não precisa de eu ouvir o seu clamor, porque eu não posso fazer nada por você, e nem mesmo você ouvir o meu clamor, porque você também não pode fazer por mim. E se estamos clamando a Deus, é Deus que precisa de me ouvir.
É Deus que precisa te ouvir. E para Ele nos ouvir, não precisam sair tom de palavra. Porque Ele é aquele que conhece o meu coração, a minha alma, a minha mente, a minha necessidade. Então, que venhamos falar com Ele. Não, mas Ele pede, é necessário que nós confessamos com o nosso lábio, sim. É claro que as nossas orações, ela tem que ser falada, ela não é em pensamento. Nós temos que falar sim com Deus, mas falar num tom que somente Ele ouça. Porque no momento que eu estiver falando com o Senhor, num tom, e o meu irmão estiver falando ali também num tom só para Deus ouvir, e o meu tom for mais alterado, eu posso atrapalhar o meu irmão, ter intimidade com Deus. O irmão pode me atrapalhar, ter intimidade com Deus. Então vamos confessar com nossos lábios, mas num tom que eu não vou ouvir a oração do meu irmão precisa ouvir a minha. Confessamos com o nosso lábio num tom que Deus ouve e Ele entende, Ele sabe que nós estamos clamando, mas é o nosso coração que está ardendo ali de desejo de falar com o Senhor, se derreter na presença do Senhor. E a palavra do Senhor diz que ali o Senhor subiu no monte para ter intimidade com o Pai. Mas a palavra do Senhor não manda ninguém para o monte. Ao contrário, a palavra do Senhor disse: entra no seu quarto, fecha a tua porta e ore ao Pai em secreto. Porque o mesmo Deus que você ora em secreto, Ele vai te ouvir e Ele vai te responder. Não seja como os fariseus que gostam de orar na praça, numa esquina, num tom bem alto, para que todo mundo que passa ouça eles orando e vai dizer: olha, eles estão orando, eles estão recebendo bênção, e ali eles acham que já estão abençoados. Negativo. O Senhor não manda. O Senhor não manda nós orar em tom alto, nem gritado, nem no meio da rua em alta voz, não. Entra no teu quarto e fecha a porta e clama a Deus em secreto. Quando fala em secreto, a minha oração não é para os meus irmãos ouvir. Porque eu não estou orando para os irmãos. A oração dos irmãos não é para me ouvir. Os irmãos não estão orando por mim. Estão orando um Deus secreto. E este Deus, que ninguém está ouvindo você, mas você está falando com Ele em secreto, Ele vai te honrar. Ele vai te abençoar, Ele vai te responder com fogo. Então o Senhor não manda para o monte. Ele ia para o monte porque ele não tinha casa de morar. Mas você que tem a sua casa, o Senhor manda você entrar no seu quarto. Ir para o monte muitas das vezes significa vaidade, falta de vigilância. Por que você vai deixar o seu quarto, que é um lugar secreto ali, de conforto para você falar com Deus, tranquilamente, sem perturbação, sem nada, para você ir para o meio de um mato? Arriscado, dobrar o joelho em cima de um bicho peçonhento, venenoso, ser atacado por qualquer um bicho lá no mato, e ser mesmo atacado até pelo inimigo, que pode usar até uma pessoa sem Deus para fazer uma covardia. O Senhor não manda sermos vigilantes? O Senhor não manda nos vigiar? Quando Ele mandou entrar para o quarto e fechar a porta, isso significa cuidado do Pai para com os filhos, cuidado de Deus para conosco. E por que vamos para o monte? Por que vamos arriscar a nossa vida lá no monte? E isso não significa fé, não. Isso significa desobediência. Isso significa atentar a Deus.
Se ele mandou para o quarto, vai para o quarto. Ele não mandou para o monte. Ele ia para o monte porque ele não tinha casa. Que se ele tivesse casa como eu e você, como nós temos, é claro que ele também ia para o quarto. Então a palavra do Senhor vai saber que ele subiu ao monte e chamou os discípulos, chamou aquele que ele quis. Se ele tivesse uma casa, ele ia chamar os discípulos para ir para a casa dele, que ali ele ia fazer uma separação dos discípulos ali para enviar para fazer a obra do Senhor. Mas como ele não tinha casa, ele convidou eles e chamou para o monte. Ouviu, meus amados, minhas amadas? Hoje em dia até mulher aí, missionária, fazendo campanha aí no meio do mato, no morro, nos altos aí, falta de vigilância. Você acha que você está agradando a Deus? Você está escandalizando o Evangelho. Quantas histórias a gente ouça que acontece com pessoas lá no monte, até mesmo mulheres. Cuidado, irmão, o Senhor te chamou para orar no seu quarto. O Senhor te chamou você para ser uma mulher de Deus, para ganhar alma para o Senhor. Não é para ficar lá no meio dos matos sozinho, escandalizando o Evangelho, não. E a palavra do Senhor diz que ali, chegando ali no monte, ele nomeou os 12, separou os 12 e disse: vocês estão separados para ir pregar a minha palavra. Vocês estão separados para ir pregar a palavra do meu Pai. Para isso eu vim e para isso também eu estou instruindo vocês. Mas o que me chama a atenção é que a palavra do Senhor disse que e subiu ao monte e chamou para si os que ele quis e vieram a ele. Hoje em dia tem um bocado de pessoas aí na face da terra, para lá e para cá, pregando a palavra do Senhor, pregando de uma forma vergonhosa, pregando de uma forma torcida, pregando de uma forma que está escandalizando a palavra de Deus. Saiba por que isso está acontecendo, porque esses daí não foi o Senhor que quis, não foi o Senhor que chamou. Porque a palavra do Senhor está dizendo que ele chamou a ele o que ele quis. E nomeou para que estivesse ali, para que fosse e pregasse a palavra do Senhor. Quem é chamado por Deus, escolhido por Jesus para pregar a palavra do Senhor, ele prega realmente o verdadeiro Evangelho de Cristo. Aquele que foi chamado por Jesus, escolhido pelo Filho de Deus e foi mandado a sair, levar a palavra de Deus, ele não muda a palavra, ele prega a palavra do Senhor, ele prega o Evangelho da salvação, ele prega arrependimento, ele prega reino do céu, ele prega salvação, ele prega o céu, ele prega o inferno, ele prega realmente o que o Senhor Jesus sempre pregou no seu ministério aqui nessa terra. Louvado seja Deus, aleluia. Então isso chama muita atenção quando disse, e chamou para si o que ele quis. O Senhor não chamou todo mundo para pregar a palavra, não, irmãos. Não. Por que o Senhor não chamou todo mundo? Porque ele viu, ele sabe, ele conhecia que nem todo mundo estava preparado para pregar a palavra. Ele sabia que muito, se fosse pregar a palavra, ia ser por interesse, ia ser por lucro próprio, ia pregar um evangelho mentiroso, torcido, para dar lucro, para ficar rico, para ganhar dinheiro. Por isso que ele não chamou todo mundo, e esse todo mundo não foi chamado por Jesus, e ele se infiltrou no meio dos pregadores que Jesus chamou, e está por aí dizendo que é enviado do Senhor, que é chamado do Senhor. Negativo, não foram chamados.
Preste atenção, igreja amada do Senhor. Você que é homem, mulher, que tem o Espírito Santo na sua vida, no momento que você vê um pregador, uma pregadora, seja ele ou ela, o que for, que estiver pregando um evangelho que é contrário à palavra de Deus, tenha aí noção que esse daí não foi o Senhor que chamou para si. Tenha noção que esse daí Jesus não quis chamar, ele não chamou, não escolheu. Ele se levantou dele mesmo e se infiltrou no meio do povo dizendo que é, mas não é. Porque quando a palavra disse, e ali ele chamou para si os que ele quis, dá para você entender que ele não chamou todo mundo. Os que Jesus quis, que chamou para fazer a obra, são os verdadeiros, que estão por aí, que ainda chora pelas almas, prega a verdade, é rejeitado, é lançado fora, é humilhado, ninguém aceita a pregação dele, todo se levanta contra porque ele prega a Bíblia. Então, esses daí foram o que Jesus quis, que chamou para si, para pregar a palavra. Então ele prega o que Jesus pregava, ele faz o que Jesus fazia, ele ordena o que Jesus ordenava, ele prega a palavra de Deus, ele não muda ela, porque quem chamou ele foi Jesus, e quando o Senhor chamou, ele mandou ele para ir pregar, mandou pregar a palavra de Deus. Então, irmãos, é muito fácil você compreender e entender quem é chamado de Deus com aqueles que não são chamados de Deus. Aqueles que foram levantados por eles mesmos, estão aí com a Bíblia na mão, mas prega contra ela. Este Jesus não chamou, este Jesus não escolheu, este daí Jesus não enviou. Porque a palavra ainda disse, louvado seja Deus, no verso 14, e nomeou 12 para que estivesse com ele e mandasse a pregar. Esses que pregam a palavra de Deus torcida, esses que pegam a palavra do Senhor e diz que não tem nada a ver, que deixa o evangelho relaxado, um evangelho envergonhoso, um evangelho mundano, esses daí está mostrando para você que ele não está com Jesus. Porque quem está com Jesus tem compromisso com ele. Quem está com Jesus faz a vontade dele. Quem está com Jesus é parecido com Jesus. Então Jesus separou aqueles 12 ali para que estivesse com ele. Quem está com Jesus não muda a palavra não, tá? O verdadeiro discípulo que está com Jesus, do jeito que Jesus fazia, ele faz. Porque ele está com Jesus. Tá lendo a palavra? Tá aí, ó. Jesus nomeou para que estivesse com ele. Antes de nós ir pregar a palavra do Senhor, primeiramente nós temos que estar com Jesus. Muitos estão aí pregando a palavra do Senhor, nem conhecem Jesus. Muitos estão pregando a palavra do Senhor aí, nunca viu Jesus. Muitos estão aí pregando a palavra do Senhor, nunca teve comunhão com Jesus. Muitos estão pregando a palavra do Senhor, nunca teve intimidade com o Senhor. Muitos estão pregando a palavra do Senhor, nem sabe quem é Jesus. Se infiltrou no meio do povo de Deus, estão vivendo de aparência, estão de máscara. Aqueles que pregam a palavra do Senhor, contrariando a vontade de Deus, quem escolheu eles não foi Jesus, foi Satanás. Porque Satanás é imitador. Tudo que Jesus faz, ele quer imitar. Tudo que Deus fez, ele tentou imitar.
Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. O Senhor fala na palavra de Deus a respeito dos teus santos, que somos nós que estamos lutando cada dia, santificando o nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito para morar no céu. Ele vem e plantou imagem dizendo que é santo. E a multidão estão indo por aí, ó. Deixa de lutar para ser um santo, para adorar uma imagem que Satanás criou e fala que é um santo. E eles depositam sua fé tudo naquelas imundícias de Satanás. Então o Senhor, Jesus separou os 12 e falou assim, ó, vem estar comigo. É necessário estar com Jesus primeiro para depois ir pregar. Aí Satanás vem, imita também, aí prega o mundano, que nem conhece Jesus, não serve a Jesus, não obedece a Jesus, não faz a vontade do Senhor e pega a palavra do Senhor e estão aí pregando também. Só que estão pregando o evangelho relaxado, evangelho maldito, mentiroso, que está enganando multidões e multidões para serem condenados no fogo do inferno. E a palavra do Senhor disse, glórias a Deus, e também o Senhor deu poder para que curasse as enfermidades e expulsasse os demônios. Aí veio o diabo também imitando. O diabo vem curando, cura. Se você não sabe, meu amado e minha amada, o diabo também cura. Pessoa chega lá com a doença, ele com as suas artimanhas, ele cura a pessoa na hora. E a pessoa pega uma fé tremenda. Aquela igreja de Deus ainda blasfema, né? Imagina o diabo curar. E você falar que é de Jesus que curou, você está blasfemando contra o nome do Senhor. Mas é isso que o diabo quer. Ele quer ver mesmo é fazer você, que é a imagem e semelhança de Deus, pecar contra o seu Deus. Blasfemar contra o seu Deus, porque quanto mais você pecar e blasfemar contra o seu Deus, mais você está condenada e mais ele tem certeza que você é dele aqui na terra e quando chegar lá no inferno, vai ser atormentado para todo sempre por ele mesmo. Aí ele cura, qualquer enfermidade ele cura. A pessoa pega uma fé. Aí ele dá um tempinho da pessoa esquecer. Daí a pouco, ele pega aquela enfermidade que ele mesmo curou e lança em outro lugar no corpo da pessoa. Aí a pessoa, não, eu fui lá naquela igreja e fui curado, vou voltar lá. E não sabe que é o mesmo demônio que curou aquela enfermidade e pôs em outro lugar. Aí você vai lá, eu vou lá ser curado, chega lá o diabo cura de novo. Você blasfema de novo contra Deus. Eu fui lá, Deus me curou, sendo que nem Deus está lá. Sendo que lá é o templo de Satanás. Se você chega lá, a desobediência está lá dentro. O pecado está lá dentro. Eles pegam a palavra de Deus, mas prega contra ela. E você ainda acha que é Deus que está lá? Você está no templo de Satanás enganado. E aí continua. O diabo vai te enganando até ceifar a sua vida. E quando o seu fôlego de vida sair de você, você vai estar pensando que vai chegar no céu, você vai deparar o diabo da morte vindo te buscar e dando risada da sua cara, porque mais uma criatura de Deus, semelhança de Deus, descendo à profundeza do inferno, porque ele enganou com tanta facilidade. O Senhor, ele ordenou aquele que ele quis para estar com ele e pregar o evangelho, mas pregar a palavra do Senhor. Quando você vê uma verdadeira pregando a verdadeira palavra, esse daí foi Jesus que chamou. Esse daí é Jesus que escolheu. Esse daí está com Jesus. Jesus, aleluia, diz para que estivesse com ele. Esse está com Jesus. Aquele que prega a verdade e viva a verdade, este o Senhor chamou e o Senhor está com ele. E o Senhor deu poder para ele curar as enfermidades. E quando Jesus cura, meus amados, está curado.
Se Jesus curou, não tem repouso, não tem dieta não, está curado. Não tem negócio de Jesus tirar de um lugar e pôr no outro não. No momento que Jesus te cura, ele manda a enfermidade para o abismo. E ele mandou também, deu também poder para expulsar os demônios. Ah, mas lá na igreja que eu estou, lá também expulsa demônios? Sim, hoje tem demônio expulsando os demônios. O diabo se manifesta na vida de uma pessoa lá, que serve a ele, e vai lá e usa o pastor, que também é dele, que faz a vontade dele também, que no momento que não obedece, está com a vida no pecado e pregando o evangelho, pregando uma mentira, torcendo a palavra de Deus, o pastor é dele também. Aí ele manifesta na vida de uma pessoa e vai lá e usa o pastor dele, que faz a vontade dele, vai lá, expulsa e ele finge que sai. Mas tudo é farinha do mesmo saco, é mesmo com pastor com igreja, é tudo farinha do mesmo saco. Se não tem obediência, não tem o verdadeiro evangelho, não tem ordem à casa, é tudo farinha do mesmo saco, tudo a serviço de Satanás, porque aquele que Jesus chamou, que Jesus nomeou, ordenou que ele estivesse com ele e mandou pregar a palavra, mandou curar os enfermos, deu poder para curar os enfermos, expulsar Satanás. Esse daí o diabo, de longe quando vê, o diabo já tem que correr, ele tem que respeitar. Sabe por quê? Porque essa casa tem ordem. Ele me canta labassurianda. A casa de Deus tem ordem. Satanás não faz bagunça não. Satanás não brinca não. Ele não tira a doença num lugar para ir no outro e fala que curou, não. Ele não tem nem poder. Se ele chegar na porta e já manifesta, o Senhor manda fogo, ele tem que desaparecer. Então, nessa tarde está esta palavra. Que pregador que você é, meu amado? Que pregador você é, minha amada irmã, meu amado irmão? O Senhor que te chamou para pregar a palavra? Se Ele te chamou, Ele ordenou que é necessário você estar com Ele. Se você não anda com a sua vida no altar, você não está com Jesus. Jesus não anda com mundano, não. Jesus não anda com pessoas com vida errada, não. Jesus ama, Jesus tem misericórdia deles, melhor dizendo, e quer libertar e salvar eles, mas o Senhor não anda com eles, não, porque quem anda no pecado está com o inimigo. Então, para trazer a palavra do Senhor, é necessário estar com o Senhor. E aquele que está com o Senhor, a vida dele tem prumo. A vida dele anda no altar. Ele anda com sabedoria, ele anda com prudência, ele anda em santidade. Ele tem autoridade de Deus para expulsar demônios, não tem para o diabo enganar e fazer de conta, não. Porque onde Jesus chega, o diabo faz retirada. Mas onde Jesus não está, Satanás está sentado no trono lá. Tem pregação, tem revelação, tem profecia. É pessoa rodopiando, caindo, fazendo de tudo lá. Satanás enganando vidas e mais vidas. Satanás levantou, ele imitou. Jesus chamou os dele, Satanás veio e chamou os dele também. Vai lá. Jesus chamou e falou assim, meus filhos, vem aqui. Vocês continuam comigo e vai pregar o evangelho. Aí Satanás ali olhou também, falou com os dele, com aqueles, aqueles crentes que não aceitam a palavra, não aceitam a repreensão, não aceitam andar na obediência, não precisa disso tudo, não tem nada a ver. Não sei o que tem, acha difícil a palavra de Deus, acha difícil ser obediente ao Senhor. Aí Satanás, vem cá, meus. Jesus é tão maravilhoso que Jesus fala, meus servos, vem cá, meus filhos, meus servos. Venha ficar comigo para você pregar o meu evangelho. Aí Satanás é astuto. Aí Satanás olha para os filhos da desobediência, da rebeldia e fala, vem cá também, meus filhos,
Mas Satanás é astuto, Satanás não é nem de falar filho. Satanás, por exemplo, Satanás fala meus cavalos. Olha como é que o diabo é bruto, ignorante. Ali pega as criaturas ali, que a imagem e semelhança de Deus se faz deles cavalo deles. Faz tudo quanto é tipo de pecado, atrapalhada, coisas terríveis. E ainda falando de Jesus, e ainda acontecendo cura, diz que está expulsando o demônio. Abra os olhos, irmãos. Chega de ser enganado pelo diabo, Jesus está voltando. Abre os teus olhos, Jesus veio para abrir os olhos do cego, mas é como a palavra do Senhor disse, o Senhor veio para que o mundo fosse salvo por ele. Mas o mundo, o povo, procurou ali rejeitar a luz e eles amam mais as trevas. Eles não querem permanecer no lugar onde tem Jesus, onde tem palavra de vida, palavra verdadeira, não. Eles preferem onde tem palavra mentirosa, que tem engano, que tem pecado, ali eles amam. Mas então a hora não dá mais tempo, que fica esta palavra. Jesus chamou para si o que ele quis. Jesus não chamou todo mundo, não. Hoje todo mundo está pregando o evangelho. Esse todo mundo que está pregando o evangelho foi chamado por Satanás. Porque quem foi chamado por Jesus, somente o que ele quis. E quem é que ele quis? Os verdadeiros, os santos, os fiéis, os que têm temor dele, o que tem prazer de andar na obediência dele, que tem prazer de servir a ele, que tem prazer de pregar a palavra dele, a justiça divina. Remicanta alabassurianda. O todo mundo que prega a palavra aí é chamado de Satanás, não obedece a palavra, não ensina a verdade para o povo, não ensina o amor dentro das igrejas, não ensina a pessoa a ser fiel ao Senhor, não ensina que tem que abandonar o pecado e viver na obediência. Tudo dele pode tudo, a porta é larga, não tem nada a ver, não tem problema não. O que tem? Esse daí é os pregadores, o todo mundo que Jesus nos chamou. Jesus não chamou todo mundo, Jesus chamou os que ele quis. E quem Jesus chamou, o que ele quis, são os fiéis, os tementes, os pouquinhos, né? Muito pouquinho, muito pouco. Mas quanto abre a boca é palavra, é justiça de Deus, é evangelho verdadeiro, é Bíblia sagrada. Ore, canta, lava, surianda, que Deus abençoa em nome de Jesus.